sua magnífica obra, O Poder da Ideologia, de Istvan Meszaros, ele toma de emprestado as definições dadas à figura do conservador, do liberal e do revolucionário no dicionário inglês. De acordo com ele, não há de se esperar de outro livro maior imparcialidade. O conservador aparece da seguinte forma: calmo, contido, discreto, dominado, elegante, inconspícuo, obscuro, simples, circunspecto, espartano, frugal, parcimonioso, parco, prudente, afastado, ponderado, reservado. O liberal é aberto, avançado, despreconceituoso, indulgente, progressista, radical, tolerante, beneficente, generoso, magnânimo, mão aberta, pródigo, abundante, amplo, bastante copioso, excessivo, exuberante, generoso, profuso, repleto, rico, transbordante. E o revolucionário é enfurecido, extremista, extremo, fanático, radical e ultra. Veja que, de acordo com Meszaros, faltou classificar o conservador e o liberal como santo, ao passo que o revolucionário, as qualidades do revolucionário são dignas de atenção da polícia. Eu sou Antônio Macário de Moura e trato hoje aqui, nesse meu vídeo para o Conexão Marxista, do nascimento do Instituto Liberal, mais uma vez baseado no livro A Nova Direita, Aparelhos de Ação Política e Ideológica do Brasil Contemporâneo, de autoria de Flávio Henrique Calheiros Cassimiros. Fundado no ano de 1983 por um grupo de empresários e intelectuais, o Instituto Liberal pretendia e faz, etc., difundir o ideal neoliberal entre, segundo ele, as elites formadoras de opinião. Como todos os grupos dessa natureza, que são associações entre indivíduos sem laços de negócio, mas com interesses econômicos, o Instituto Liberal também é sem fins lucrativos, muito embora tenha um conjunto enorme de empresas que fazem parte, que financiam e também financiamento externo. A atividade, de acordo com ele, seria a pesquisa, a divulgação da ideologia baseada nos clássicos da escola econômica austríaca, ou seja, do Mises, a escola do neoliberalismo. Diferentemente do SEDES, que também nasceu na década de 80, praticamente no mesmo ano, o SEDES que apenas debatia a estrutura econômica, os problemas, o Instituto Liberal vai além. Ele quer influenciar ou se insere na sociedade civil a partir de sua ação política, formadora de quadros, não só na elite, mas também nas camadas médias e até ligada aos trabalhadores. O apoio do grande empresariado, como nós já dissemos, é quem dava condições para a operação em larga escala desse instituto. Fundado em 93, como já dissemos, pelo senhor empresário chamado Donald Stewart Jr., que é dono de uma empresa Encisa, e apresentava como projeto a difusão, fosse por meio da cultura ou por meio da proposição de mudanças na ação política dos ideais do neoliberalismo. É digno de nota que esse trabalho, de acordo com o senhor Donald Stewart, era uma necessidade de rever a relação do Estado com a empresa privada, principalmente no processo de licitação, porque foi ele uma das grandes empreiteiras que, durante o regime militar, fez acordo, ou, digamos assim, foi contratada para construir escola pela região nordeste do Brasil. Então, nesse
essa vida que ele levou como administrador junto aos órgãos públicos foi que, de acordo com ele, o convenceu da necessidade de uma reestruturação da administração pública. E, além do mais, foi publicado pelo senhor Pedro Campos um livro com o título A Ditadura das Empreiteiras, 1964-85. E a Excisa, que era a empresa dirigida ou de propriedade do senhor Stewart Júnior, nessa época já fazia uma parceria também com uma construtora norte-americana. De forma que o Instituto Liberal era baseado ou inspirado por um empresário inglês, Anthony Fisher, que fundou em Londres, em 1955, por sugestão do Hayek, um instituto com o mesmo objetivo, de levar à frente o pensamento conservador, neoliberal, baseado na escola econômica austríaca. Por que o senhor Donald Stewart Jr. tomava o Institute of Economic Affairs, fundado pelo empresário inglês Anthony Fisher, em 1955, como referência para o Instituto Liberal no Brasil? De acordo com ele, além de não existir aqui um debate acerca desse pensamento, faltava também material, ainda tinha essa deficiência, de forma que o Instituto Liberal, para, digamos assim, preencher essa lacuna, passou a atuar de forma pedagógica e investimento no recurso com doutrinação ideológica, isso na palavra das suas lideranças. Além do senhor Stewart Júnior, outra figura de destaque na criação do Instituto Liberal foi o Dr. Og Francisco Leme. Esse senhor, de acordo com o Flávio Henrique Calheiros Cassimiros, formado em Sociologia pela Escola de Sociologia Política em São Paulo, doutor pela Federal do Rio de Janeiro, mas doutor em Economia pela Escola de Chicago, quando foi aluno de Milton Friedman. De volta ao Brasil, esse senhor Og Leme, em 64, em pleno regime militar, compôs o grupo ligado à economia, coordenado e dirigido pelo senhor Roberto Campos. Esse Og Leme também teve passagem pela CEPAL, e lá na instituição teve duros embates com a teoria, segundo ele, keynesiana, ou da presença maciça do Estado no modelo econômico. Ele chegou mesmo a afirmar, contra Raul Prebisch, que a resposta que o Geisel havia apresentado para a crise do capitalismo ali na década de 70 só não funcionara por conta do ideal keynesiano que permeava o pensamento das lideranças do Estado e quem estava no comando. Portanto, não deu certo. Esse embate dele no Chile foi, digamos assim, importante, porque de volta ao Brasil, junto a esse Instituto Liberal, ele organizou um núcleo, todos formados pela Escola de Chicago, para levar à frente o ideal neoliberal, claro, evidentemente, baseado nos princípios da escola econômica austríaca, no neoliberalismo. O processo de cooptação e organização do Instituto da Liberdade era feito de forma simples, a partir de uma carta de princípios. As pessoas teriam a liberdade de, localmente, no Estado, formar seus grupos e passar a integrar a instituição. Esses grupos poderiam, inclusive, criar novos institutos. A ideia era expandir por todo o Brasil uma rede de institutos que, bem organizadas e dirigida a partir dos princípios da Escola Austríaca de Economia.
Por conta da diversidade do país, a expansão poderia causar problemas ou dispersão na formação ideológica. Portanto, foi criado um Conselho Nacional dos Institutos Liberais, sobre a liderança do senhor Jorge Gerdau João Peter, aquele mesmo que criou o Movimento Brasil Competitivo, como falamos no vídeo anteriormente, aliás, no vídeo anterior. A descentralização por todo o Brasil acabou meio que criando problemas. Na década de 90, à medida em que Fernando Henrique Cardoso chegou ao governo, eles foram perdendo força, esse movimento, e alguns foram praticamente se desarticulando. Mas, de qualquer forma, eles desenvolveram projetos que eles chamam de descentralização da administração pública, ou um projeto, né, para a reforma da administração pública em toda a América Latina, que tem papel fundamental em todos os países do continente. Esse programa, chamado de Assessoria Legislativa para a América Latina, o projeto idealizado e viabilizado pela instituição estadunidense, chamada de Center for International Private Enterprise, CIP, vinculado ao Fundo Nacional para a Democracia. O projeto organizado e financiado pelo CIP, o Fundo Nacional pela Democracia nos Estados Unidos da América, foi criado em 1983 sob a administração, início da administração de Wilson Ronald Reagan, o que mostra desde o início o pensamento neoliberal brasileiro, a sua ligação direta e inspiração direta dos Estados Unidos da América. O CIP definiu ou define da seguinte forma os seus objetivos: auxiliar e promover reformas econômicas orientadas para o mercado, sustentar organizações empresariais privadas, aumentar e fortalecer a cultura do setor empresarial, auxiliar e desenvolver mecanismos que comprovam o crescimento do desenvolvimento do setor privado nacional e internacional para fortalecer os princípios da liberdade de mercado e da empresa privada em todo o mundo. Esse é o papel, o trabalho prático ideológico do Instituto Liberal, que vai perdendo forças e, como já dissemos, no governo Fernando Henrique, ele praticamente se desarticula. Sumiram os financiadores porque a leitura deles era que finalmente o governo estava em mãos de dos deles, né, neoliberal, e que as reformas dali para frente seriam, digamos, mantidas tranquilamente. E terminou dizendo que a maior decepção deles, o Instituto Liberal, das suas lideranças, foi quando em 2003 viram Lula subir a rampa do Palácio como presidente da República. Veja só. Peço aos camaradas que assistirem a esse vídeo que dê o like, sugestão, façam crítica, mas principalmente divulguem, porque ainda muitos temos que discutir em torno da nova direita que está aí no poder fazendo os estragos que ninguém é capaz de negar. Muito obrigado.